Oi, Fala, Clédio. Vicente. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Tudo bem, estou me ajustando aqui. Vicente, obrigado por ter... Boa noite, né? Obrigado por ter aceito nosso convite. É muito bom falar sobre um tema... Tudo que envolve sustentabilidade para nós é muito interessante falar. E esse tema de hoje eu acho que é um tema que a gente tem curiosidade. Eu acho que é um tema ainda novo. Ainda que as pessoas falam, mas eu acho que ainda é um tema muito novo. Que é sobre a questão da energia limpa. Ah, e quais são as possibilidades de energia limpa que nós temos e as possibilidades, na verdade, de chegar essa energia com a gente, né? Chegar na nossa casa, nossa empresa. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: ah, qual é a tua trajetória? Fala um pouquinho pra gente, te apresenta, né? E fala um pouquinho pra gente da tua trajetória e como surgiu a ideia de montar uma empresa voltada às questões de energia limpa. Tá, legal. Bom, primeiro, prazer, obrigado pelo convite, Clédio. A minha trajetória, eu sou economista de formação e comecei a minha carreira profissional no mercado financeiro, e do mercado financeiro eu fui para o setor público para trabalhar com regulação financeira na Comissão de Valores Mobiliários, né, a famosa CVM. Depois da CVM eu trabalhei um pouquinho no Ministério da Fazenda com política econômica. Enfim, eu tive uma carreira meio de economista mesmo, tradicional, né? É. E isso foi ali até os idos de 2018, quando eu cansei um pouco daquele mundo. Também dei aula de economia, finanças, enfim. Mas ali em 2018 deu uma cansada e, e, e decidi começar a empreender, que já era uma vontade, né? E comecei a empreender, sobretudo com inovação, tá? Inovação no sentido de como fazer coisas diferentes, não necessariamente com tecnologia, Uhum. mas como fazer diferente, né? Como pegar um mercado tradicional, tipo o mercado de energia, aqui no nosso caso, ou o mercado imobiliário, o mercado financeiro, enfim, e trabalhar novas ideias, novos produtos, que, na sua grande maioria das vezes, tem tecnologia no meio, tá? E nisso comecei a construir um pouco dessa carreira de empreendedor, né? E a Elect foi o terceiro projeto nesse sentido. Já fiz um projeto de mercado financeiro, fiz um projeto de mercado imobiliário, que foram aí finalizados, né? Alcançaram seus objetivos. E aí a Elect foi o projeto de energia, né? Que eu cofundei com a Paula. Inclusive a Paula está aqui nessa nossa live. Eu vi que ela foi uma das primeiras que entrou, tá? Inclusive eu acabei de ver que tem 220 pessoas nessa live de repente, né? Então fiquei até assustado com o número. Bom, resumo da história. A Elect ela foi então constituída, ela foi idealizada ali em meados de 2022 com um objetivo muito simples, que é como eu, um consumidor de energia de varejo, e aqui consumidor de varejo, a gente fala de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, que gasta entre R$ 200 de conta até R$ 100.000, então é uma gama muito ampla, né? Tudo isso está dentro do varejo da energia, mas como eu, dentro dessa categoria de varejo, consigo escolher a minha energia e consigo, além de escolher, negociar o preço, né? Porque é muito comum no Brasil você consumir energia direto da distribuidora. Então, se você está em São Paulo, por exemplo, você vai consumir da Enel São Paulo. Se você está no Rio, você vai consumir da Light. Se você está em Belo Horizonte, você vai consumir da Semig. E você não tem escolha, né? Você obrigatoriamente acaba consumindo aquele produto naquele preço e com aquela, digamos, experiência que não é das melhores, né? Então, isso pareceu para a gente, naquele momento, uma oportunidade de fazer algo diferente, que é, vamos oferecer um marketplace para que as pessoas possam escolher a sua energia, escolher o preço que elas vão pagar e saber o que elas estão contratando e consumindo. A Elect surgiu desse insight, tá? E esse insight virou um papel, esse papel virou vamos dizer assim, uma planilha, essa planilha virou um time, e esse time começou a desenvolver. E um ano e meio depois que a gente começou a operar a Elect em janeiro de 23, um ano e 4 meses depois, a gente se transformou na empresa com maior cobertura no Brasil em energia para varejo. Hoje nós somos a maior empresa no Brasil com esse modelo, né, que é permitir que as pessoas escolham aí a sua energia.
e valorizando, obviamente, a energia limpa, né? A energia sustentável. Então, a Elect veio daí, tá? Olha só, tu entrou num assunto importante. Quais são os tipos de energia limpa que existem e como é que elas funcionam, ô Vicente? Ótimo. Vamos lá. No Brasil, ó, vamos trabalhar alguns conceitos. Energia limpa no Brasil tem várias fontes. Vamos lá. Eólica, solar, Uhum. biomassa, né? A biomassa, a queima, por exemplo, de subproduto da cana, etc., entre outros. Tem o biogás, né? O biogás é legal porque ele sai de um processo de descomissionamento de lixões, por exemplo. Então, você pega aquelas áreas enormes, lixões, etc., e com isso você consegue sublimar aquilo e transformar em gás, isso gera energia. E você tem também a hídrica, né, a hidroelétrica no Brasil, vamos assim dizer. Então você tem várias matrizes ou várias fontes de energia limpa que são aplicáveis na matriz energética brasileira. No entanto, nem todas essas fontes elas são também sustentáveis. Elas são limpas porque elas não emitem CO2 ou elas emitem pouco CO2, mas elas não necessariamente são sustentáveis. Por exemplo, uma grande hidrelétrica, apesar dela não poluir para produzir energia, ela desmata uma grande área. Então isso é um problema, né? Porque você Sim. não é tão sustentável assim. Então, o que no Brasil se optou? Se optou por na energia para varejo, que é esse aspecto que a gente está aqui se concentrando, trabalhar com solar, eólica, biomassa, biogás e pequenas hidrelétricas, que são chamadas de PCHs. As PCHs elas não desmatam, né? Elas não geram grande impacto ambiental. Então são essas as fontes de energia que estão aí disponíveis hoje para varejo, que são limpas e que estão naturalmente aí disponíveis na Elect. E olha só, a gente escuta falar um monte de coisa sobre energia limpa, né? De fato, o que é mito e o que é verdade sobre energia limpa? O que é mito e o que é verdade sobre energia limpa? Legal, boa pergunta. O que é mito? Que a energia limpa é mais cara, por exemplo. Isso é um mito. No Brasil, as energias limpas e renováveis elas são mais baratas até do que as energias não limpas. Elas exigem menor investimento para você construir uma usina, vamos dizer assim. Você tem benefícios tributários. A tecnologia vem trabalhando muito na energia limpa. Então, por exemplo, vamos imaginar uma placa solar. Uma placa solar hoje, ela custa 80, 90% a menos do que ela custava 10 anos atrás e ela gera mais energia. Então, o mesmo metro quadrado de placa solar gera muito mais energia do que gerava há 10 anos atrás e custa hoje 80, 90% a menos do que custava 10 anos atrás. Ou seja, o preço da energia limpa, o preço de se produzir energia limpa vem caindo com o passar do tempo, porque tem muita tecnologia nessas fontes, né? Então, energia limpa é mais barata, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que um outro mito que se tem putz, se eu contratar energia limpa, e se parar a energia da minha casa, o que vai acontecer? E a distribuidora, por exemplo, e a Enel, São Paulo, e a Light, eu não vou estar mais plugado nesses caras, e agora? Isso também é um mito. Por quê? Você pode contratar energia com outro fornecedor, vamos chamar esse outro fornecedor de gerador, tá? Então você vai escolher um outro gerador, você vai contratar com esse outro gerador, mas mesmo assim você ainda continua ligado na distribuidora, você continua ligado no grid da distribuidora, o que significa que a energia vai continuar chegando na sua casa através da distribuidora. Então não vai parar a energia na sua casa se acontecer um problema com o gerador, porque a distribuidora ela estabiliza para você o fornecimento. Então não vai parar a luz da sua casa se der algum problema com o gerador que você contratou novo, tá? Acho que um outro mito interessante é a questão da escolha, né? Porque até muito recentemente não tinha como você escolher o seu fornecedor, agora tem, tá? Enfim, acho que tem essas grandes questões. Por quê? Contratar ou escolher a sua energia hoje no Brasil é um fato muito novo para consumidores de varejo. É algo que
né? Muita gente nem conhece, né? Nem está sabendo. Exatamente, muita E gente ela nem pode sabe. escolher, como ela escolhe a operadora de celular dela, né? Exatamente. E eu acho que essa comparação ela é ótima, porque se a gente pegar o mercado de telecom nos anos 90, ele também era dominado por poucos players. Todos os players tinham capital público, né? Eram empresas públicas. E aí aconteceu a privatização das telecoms e a gente viu o quê? Uma enormidade de novas ofertas, de novas empresas, de novos produtos que vieram a mercado nos anos 2000 e assim por diante. E você tem hoje um modelo de telecomunicações muito mais eficiente do que tinha lá nos anos 90. O mercado de energia está começando o processo de abertura dele agora, vamos dizer assim. Então você tem novas regulações, a publicação de novas leis. Com isso vem novas ideias, novos produtos, novas possibilidades, como, por exemplo, hoje você contratar a sua energia mais barata e não ter nenhum problema com isso, não ter nenhuma dificuldade com isso. A gente está aqui meio que desbravando esse mercado, né? Nós somos meio que pioneiros nele, né? Nós e outros players, né? A gente não é, nós não somos os únicos, mas a gente tem um modelo de negócio um pouco diferente, né? Um pouco inovador. E hoje, por exemplo, eu conversei com dois grandes players do mercado financeiro que se interessaram pelo nosso negócio, querem virar parceiros, etc. E, cara, os dois falaram para mim a mesma coisa. Eu não acredito que isso pode ser verdade. Me prova, me mostra. Aí a gente abre, a gente mostra, a gente explica. Aí o cara se convence, né? Ao final do papo, ele fala, não, legal, bacana, cara, muito interessante, eu não fazia ideia que isso era possível. Então, esse desconhecimento, ele é muito derivado de ser um mercado ainda na sua infância, no seu início. E no Brasil, nos próximos 10 anos, muito vai acontecer com a abertura do mercado de energia. Tá? E a gente estamos muito felizes em ser pioneiros nesse aspecto. Muito bom. Ô, Vicente, essa questão de abertura de mercado nessa área de energia, ela impactou algumas fontes, tipo a energia solar. Ela acabou sendo impactada. Eu vou te perguntar, vou te falar por quê. A gente tem clientes que eles tinham interesse em montar trocar energia convencional por energia solar, mas com essa abertura de mercado, essa mudança de mercado, eles viram que não tem vantagem, porque eles iriam investir muito, né, pelas placas, é um investimento alto, e que, no final das contas, é melhor ele economizar 30% lá na conta dele todos os meses e de imediato agora, do que ele espere fazer um investimento de alguns milhões em placas solares para ter um retorno daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Você acha que houve um impacto nesse mercado? Sim, acho que sim, tá? E é bom pegar esse tema para diferenciar, né? Existem duas possibilidades hoje para você, por exemplo, ter energia solar na sua casa. Uma ou na sua empresa, né? Uma é mais antiga, que é literalmente você comprar a placa e você instalar a placa no seu telhado, e você pede autorização da distribuidora para que você consiga ali gerar energia, jogar no grid, né? E usar aquilo para o seu autoconsumo, vamos dizer assim. Né? Você mesmo gera e você mesmo consome. Esse modelo ele é conhecido, ele é antigo até, né? Ele existe há muito tempo. Só que esse modelo ele exige investimento, né? E não é um investimento barato, né? Como você disse, às vezes demora 3, 5 anos para esse investimento retornar, né? O total que você investiu se refletir em economia na sua conta, a ponto de as coisas zerarem ali, né? E esse modelo tem um outro problema, que é assim, você mora numa casa alugada ou num apartamento, não tem como você instalar placa solar, né? Naturalmente você já nasce morto para esse mercado de energia limpa e mais barata, tá? Aí existe o modelo agora mais recente, que é o modelo no qual você pode contratar a energia de um gerador. Então o gerador ele é uma empresa, inclusive empresas enormes no Brasil fazendo isso, muito conhecidas. Todas elas estão na Elect, inclusive. E esses caras, eles têm essa expertise, eles têm esse negócio de geração de energia, eles jogam essa energia na rede, né, nos cabos, vamos dizer assim, nos postes, e você contrata essa energia dele. E você contrata isso através de uma plataforma como a Elect, né? Então você tem de um lado o gerador gerando, do outro lado você consumidor consumindo,
E você faz isso através de uma plataforma como a Elect, que é digital, que te facilita todo esse processo. E, naturalmente, como esse modelo aqui não exige investimentos, você acaba facilitando muito o processo de contratação. E aí você tem o quê? Descontos que vão de 10% até 40%, 35%, 40%. Tudo depende do perfil do consumidor. Naturalmente, quanto maior o consumo, maior a economia percebida, maior o desconto aplicado. Mas os descontos mínimos hoje na Elect são de 10% ou 12%. Então, se você tem uma conta de energia de 400, 500 reais, 200 reais, a partir de 200, 300, você já consegue ter entre 10% a 12% de economia no mínimo. E, naturalmente, né, se você é um cara que construção é uma empresa, consome 40, 50 mil reais por mês ou 100 mil, às vezes você vai ter descontos aí que beiram uns 40%, 35%, né? Acontece, tá? Então nós temos toda essa possibilidade e acho que o que eu mais acho interessante aqui é democrático. Qualquer um pode contratar sem investimento, é rápido para contratar, é digital, então você não precisa nem sair de casa, você não precisa ir na agência da distribuidora, por exemplo, como era no passado, e é um processo muito similar ao que aconteceu com os bancos, né? Os bancos de agência, caixa eletrônico foram subindo em prol das fintechs, dos bancos digitais, etc. Aqui é muito parecido. Ô Vicente, e deixa eu fazer uma pergunta. Teve a Revolução Industrial, tivemos a Revolução, um monte de revolução aí, né? A Revolução da Informação, da Tecnologia. Isso pode entender que é uma revolução na questão do mercado de energia? Sim, e essa revolução tem nome. Ela é a transição energética, né? Então esse processo ele é global, não é só no Brasil. Inclusive o Brasil está muito bem posicionado nisso, né? O Brasil tem uma matriz energética mais limpa, tal. Mas o que a transição energética traz para a gente? Ela traz algumas questões importantes. Primeiro, a descarbonização, ou seja, vamos consumir energia que não gera emissão de CO2 ou outros gases, né, que causam ali efeito estufa, enfim, questões climáticas negativas. Então, a descarbonização é muito importante. O segundo processo é digitalização, né? Então, vamos fazer isso através de canais digitais e facilitar a vida das pessoas, né? Uma outra tendência da transição energética é a descentralização. Então, você não precisa mais ir numa agência central da distribuidora para fazer o processo. Você pode contratar isso descentralizado em vários geradores. Você pode, por exemplo, no limite, né, vamos imaginar aqui uma situação, você tem a placa solar na sua casa, você tem uma bateria para armazenar energia, você tem um carro elétrico. Você vira um ser autônomo em termos de energia. Você gere, você armazena e você consome até no seu veículo e você não depende mais do petróleo, você não depende mais da gasolina, do preço da gasolina, você não depende mais do preço da energia da Enel, São Paulo, um exemplo. Né? Então você vira um ser autônomo. Então essa é uma tendência chamada de descentralização. Então, se você pegar a descentralização, a descarbonização e a digitalização, essas coisas formam a tal da transição energética, que é uma tendência mundial e é sim uma revolução, como você disse. Então, e hoje, a transição energética e a inteligência artificial são as duas grandes tendências mundiais, tá? As duas, talvez, maiores tendências mundiais no momento. Então, não é pouca coisa. E olha só, a gente viu aí, então, que isso está tendo uma revolução, né, como a gente acabou de falar. Existe um impacto na economia, esse processo, existe um impacto na economia e principalmente nas questões sociais da sociedade, né, como um todo, ter acesso à energia limpa e barata. Sim, super legal essa pergunta, porque, de fato, essa revolução, ela muda muita coisa na economia. Então, por exemplo, ela emprega pessoas ligadas à economia sustentável. Então, ao invés de você, por exemplo, montar uma termoelétrica para queimar óleo diesel, para queimar derivados de carvão para produzir energia, você vai montar uma fazenda solar. Né? Naturalmente, isso é muito mais satisfatório do ponto de vista climático. Né? Então, isso muda o tipo de profissional, o tipo de emprego. Né? E outra, uma placa solar tem emprego de muita tecnologia lá dentro, enquanto que uma termoelétrica é uma tecnologia dos anos talvez 40, 50. E não é nenhuma crítica, tá? É só mesmo uma constatação de que é um movimento diferente, né?
Então você tem, nesse processo todo, uma transição econômica acontecendo fruto disso, que produz empregos de mais qualidade, mais qualificados, que produz mais tecnologia, que produz tecnologia mais sustentável, tá? E que, naturalmente, tem toda uma consequência social e ambiental atrelada a isso. Tá? Então, sim, a transição energética é uma revolução, e essa revolução tem efeitos econômicos muito duradouros. Por exemplo, vamos pegar o caso da Europa, que é um bom exemplo. A Europa consome muito gás, né, para calefação, para aquecimento. Assim, a matriz energética europeia, ela está muito sustentada em gás, em termo e em nuclear, né? De repente, você precisa mudar isso e transformar essa matriz ou trazer muito mais geração solar e eólica. Aí, olha que legal. Para trazer mais solar e eólica, você precisa de muitos investimentos. Então, você vai gerar mais investimentos, mais empregos atrelados a essa economia. E você vai movimentar muito mais o sul da Europa, porque é onde venta mais e onde faz mais sol. Então, você vai gerar, por exemplo, um desenvolvimento econômico nos países menos ricos da Europa, vamos dizer assim, Espanha, Portugal, Itália. E essa energia vai ser consumida no norte, né, que são os países mais desenvolvidos. Então, isso também traz uma transformação geográfica da história, né? E você acaba tirando dependência da Rússia, por exemplo, que é problemática. Então, isso tem efeitos geográficos, físicos, né, no final das contas, que muda a geopolítica no final das contas. Então, essa transição é bem legal. De novo, é uma tendência, e a gente vai ver essa tendência pelos próximos, talvez, 20, 30, 50 anos. E é um negócio que está começando, tá? Então a gente vai estar ali velhinho e a gente vai estar vendo ainda a transição energética surtir os seus efeitos. Não tenho dúvida disso. Ô Vicente, deixa eu te falar uma coisa. Nosso público maior são empresas. Então, eu sei que esse processo pode ser tanto como pessoa física, então as pessoas que estão nos assistindo que queiram fazer essa mudança nas suas casas, pode acontecer, mas o nosso foco aqui é empresa. Como é que as empresas elas devem seguir para mudar para energia limpa ou para esse processo dessa nova moda, né, de ter a opção de comprar energia limpa? Sim, o processo é muito simples e se as pessoas entrarem lá no site da Elect, www.elect.com.br, elas têm ali várias informações. Então a gente tem vídeo, demonstração, tudo, mas é muito fácil. Você precisa preencher um formulário muito simples com os dados básicos, né? Nome, telefone, e-mail, quanto consome de energia por mês. Aí o que a Elect faz? Ela verifica o seu perfil de consumo e na mesma hora já te indica o melhor fornecedor para o seu perfil. Então isso é muito legal. A gente não vai indicar qualquer gerador ou qualquer proposta. A gente vai indicar a melhor proposta. Existem regiões ou existem perfis que têm 10, 15 ofertas. A gente vai pegar, vai indicar a melhor, a mais adaptada para aquele perfil. O consumidor pode até querer escolher outro, tá? Mas a gente faz essa recomendação para ele. Não é tipo, eu quero trocar, vou trocar. Não, vocês fazem um estudo, avalia qual é a melhor operadora. Operadora Pode que fala, ser. não, acho que fala, Pode operadora. É geradora aqui, mas operadora funciona. Isso. E aí vocês indicam, aí vocês fazem a transição para essa fornecedor de energia que mais se adequa àquela empresa, aquela necessidade, aquela demanda, é isso? Perfeito. E o consumidor, do lado dele, ele vai só informar os dados básicos, mandar a cópia de uma conta de energia, né, da última, se for possível, e ali alguma comprovação de identificação, né, para a gente identificar ele. E aí a Elect gera tudo digital, tudo automatizado, já gera um contrato, ele assina, e em 60 dias, na média, começa a chegar uma nova conta de energia para ele, desse gerador, né, com os descontos aplicados, né? Por exemplo, se ele contratou 15%, ele vai começar a receber uma tarifa de energia 15% mais barata do que ele pagaria hoje, né? E é importante salientar isso, que na maioria dos casos, o consumidor contrata um produto chamado desconto garantido. Ou seja, ele, por exemplo, 15% de desconto em relação ao preço da distribuidora. Então, se o preço da distribuidora é R$1 o quilowatt-hora, esse consumidor vai pagar 85 centavos o quilowatt-hora. Estou fazendo uma conta simples aqui, tá? E aí, como a gente sabe, o preço de energia ele aumenta todo ano, né? Com base na inflação e mais algumas coisas. Então, digamos que saiu de R$1, foi para 1,10.
esse consumidor vai continuar pagando 15%, só que agora em cima de 1,10, né? R$ 1,10, não em cima de R$ 1. Aí vai para 90 e poucos centavos. Enfim, é, o que ele contrata na prática, na grande maioria dos casos, é esse produto chamado de desconto garantido, que é um desconto em relação ao preço do grid, tá? Do preço da distribuidora. E tão simples quanto isso. E assim, gente, é real, é muito fácil. Às vezes chega, como eu disse hoje, né? De manhã eu tive 2 papos, um cara até ria. Ele riu muito. Ele falou, cara, não acredito que é assim. Então, e realmente é fácil. E chega a ser tão fácil que as pessoas acabam ficando desconfiadas. Caramba, é tão fácil assim, porque nunca ninguém me disse isso antes, né? Porque não Olha, era possível. Porque não era possível. É uma lei é, nova, uma regulação nova, enfim. Tá? eu acho que é tudo uma coisa por ser novo, por a gente quebrar, tem que quebrar paradigmas ainda de um monte de coisa, né? Eu acho que essa possibilidade de a gente ter vários canais de compra de energia, como a gente tem a possibilidade de compra de celular, até mesmo no banco, você acabou de falar, né? A gente tem várias possibilidades, né? E nem é só a possibilidade, né? É a questão também do acesso ser um acesso fácil, né? Tranquilo, sem burocracia. Eu acho que isso é importante. Ô Vicente, eu fico muito feliz, não somente como empresário, mas como engenheiro ambiental e defensor da natureza. Eu acho essas iniciativas importantíssimas para o movimento sustentável. É, agora, me fala uma coisa: qual é a importância? Antes de falar alguma coisa, ontem eu estava com o secretário do Meio Ambiente de São Paulo e nós estávamos falando uma coisa muito bacana. Que o mundo mudou, as coisas mudaram. São Paulo é uma cidade, uma das maiores cidades do Brasil, se não é a maior da América Latina, não tem esse número, mas é uma Talvez perde para cidade. a cidade do México. É, Talvez a cidade do México é maior, mas só. exatamente. Então, é uma das maiores cidades. É uma cidade que envolve vários problemas sociais, ambientais. E, e a gente estava falando que as coisas estão mudando, né? A natureza está mudando e ela está dando respostas muito fortes. A gente está vendo lá Dubai chovendo, né? Um Chovendo. absurdo, né? Um deserto chovendo. Enfim, então, as empresas elas são agentes de grandes impactos ambientais, para diminuir esses impactos, né? Acho que uma alternativa que está atrelada ao tripé da sustentabilidade, que é a economia, o social e o ambiental, eu acho que buscar alternativa como essa. Da tua opinião, qual é a importância de investir em energia sustentável e limpa para essas empresas? Cara, eu vou até fazer uma sugestão, porque assim, quando a gente pensa, é automático, eu também pensava assim, né? Eu tive que mudar minha chavinha aqui. A gente pensa, pô, eu vou investir em energia limpa. Cara, não é um investimento, é um benefício. A gente, na Elect, trata a energia como benefício. Por quê? Você não paga nada para contratar. Você vai ter economia e você ainda vai ajudar o meio ambiente. Então, assim, a gente pensa muito como sendo um benefício. Então, tipo assim, cara, eu tô te dando um benefício. Eu não tô falando para você comprar. Clica aqui, compre, pague X reais, não invista Y, R$ 1.000, né? Não. É um benefício. Então, isso já muda muito da chavinha e da concepção do negócio, tá? E para as empresas em específico, claro que tem a economia financeira, que é última linha, né? É bottom line. Então, tipo, cara, se você economizar 2, 3 mil reais por mês de energia, é 2, 3 mil reais a mais no seu resultado, né? No seu resultado operacional. Então, isso não tem nem o que falar. Então, isso já é importante por si só. Uma outra importância é a questão da importância da empresa na comunidade, né? E aqui não é papo sonhático, não. Mas as empresas, sim, elas são relevantes para as comunidades que elas estão incluídas, tá? Sim, Ou porque elas empregam muita gente, ou porque elas têm, enfim, participação social ali. Então, se elas puderem, ao fazer isso, colaborar com as comunidades ao redor, inclusive elas podem ajudar a descarbonizar os fornecedores, elas podem ajudar a descarbonizar os clientes. Eu vou pegar até um exemplo. A gente tem muitos exemplos aqui, né? Por exemplo, a Ambev usa a Elect para oferecer para os seus PDVs, né, postos de venda, bares, restaurantes, supermercados, energia limpa. Então, a Ambev usa hoje as nossas soluções para isso. Tem outro exemplo que a gente gosta muito aqui na Electric, que é a Fugro. A Fugro está no mercado de petróleo, né, no mercado de óleo e gás. É,
E a Fulgro é uma multinacional, ela é controlada, ou ela tem como seus principais acionistas a Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway é o Warren Buffett, né, conhecido, o maior investidor do mundo e tal. E ela tinha uma demanda global de descarbonização. Então, as Fulgros do mundo tinham que adotar medidas para descarbonizar, até pelo impacto ambiental que elas geram, pela atividade econômica mesmo. E a Fulgro do Brasil contratou a Elect, então ela contratou energia limpa, uma quantidade grande, né, até porque ela consome muito, e ela também montou para a comunidade dela uma operação junto com a gente com o objetivo de descarbonizar o bairro que ela está instituída. Então ela promove ali, né, campanhas para isso, né, para conscientizar o pessoal a contratar a energia limpa, inclusive uma energia limpa que ela fornece através dos nossos sistemas, né, mas com a cara da Fulgro, com o label da Fulgro, e aí com isso ela ganhou um prêmio da matriz, né? Então ela foi escolhida ali, né, naquele momento como a filial mais inovadora nesse aspecto, porque de fato ela trouxe um impacto social e ambiental para a comunidade que ela estava inserida, tá? Então acho que isso é muito importante também. As empresas são agentes transformadores e agir do ponto de vista do ambiental e do social é super importante. Muito bacana, Vicente. Venha mais vezes. Nós estamos chegando ao final da nossa live. É rapidinho, são 30 minutinhos. Muito bom falar com você, muito bom saber que tem as alternativas. Eu espero a gente conhecer mais sobre essas possibilidades, falar sobre mais sustentabilidade e energia limpa. Obrigado, Clécio. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui na Elect para colaborar com todo mundo que tem essa pegada e que quer fazer essa transformação também pessoal e de negócio. Tá bom? Maravilha. Obrigado, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço.